Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Panorama. Acostumados a andar em grupo, a confraternizar com os amigos e a participar de shows e eventos com milhares de pessoas, os jovens tiveram de mudar o seu comportamento durante a pandemia do novo coronavírus. Sem contato direto físico, a internet tem sido a única forma de interação. Mas até quando? O comportamento dos jovens na pandemia é o tema do Panorama que começa agora. Eu converso com Francisco Martins, que é professor da Faculdade de Educação da UENG e pesquisador do Observatório da Juventude da UFMG. Francisco, muito obrigado por nos atender. Francisco, esse isolamento social por causa da pandemia vem afetando as pessoas das mais diversas maneiras. Você acredita que os jovens têm sido afetados de alguma maneira especial, específica, justamente por eles serem tão acostumados a andar em grupo, a estarem sempre se confraternizando com outras pessoas? Como é que você vê o comportamento e como é que a juventude tem sido afetada por esse isolamento? Boa tarde, obrigado pela oportunidade de conversar sobre essa temática que eu acho vital e importante nesse momento. É o seguinte, Fernando, como você mesmo disse, a juventude enquanto um grupo social, né? E aí a gente fala de juventude, não, mas das juventudes, né? No plural, porque a forma de vivenciar a condição juvenil vai afetar diretamente nesse processo de viver essa experiência pandêmica. E para essas juventudes, com certeza, a dimensão da socialização, da sociabilidade é vital, é importante. Eu não sei em que medida nós podemos dizer que haja alguma especificidade do jovem diante desse contexto pandêmico. Percebo que a falta ou a necessidade de estar próximo aos seus pares, ela tem tentado ser suprida por meio de contatos via as redes sociais e essas outras situações. Mas que não é a mesma coisa, né? Então, isso vai repercutir exatamente nesse sentimento de falta, nesse sentimento de não poder ver o outro e que, em alguma medida, perpassa a nossa sociedade como um todo. Pois é, o contato via internet, isso se intensificou. Como você diz aí, não é a mesma coisa. Mas o que, por exemplo, se fala muito no excesso do contato pela internet, né, que isso pode prejudicar em termos neurológicos, em diversas formas. Atualmente, eles estão tendo um excesso disso. Um controle disso talvez poderia tirar um pouco esse contato social. Como chegar em um meio termo? As juventudes, se percebidas, sempre há esse interesse de controlar, né? Sempre há esse interesse de tentar criar parâmetros. Isso não só com relação à rede, mas com relação à sua atuação, a sua vivência na escola, a sua atuação social. Bom, nesse contexto pandêmico, eu penso que a grande questão não é nem de controle, mas de tentar mensurar essas ausências e suprir essas ausências por meio desses contatos. Eu não creio que o objetivo seja cercear, mas talvez qualificar os contatos que possam haver. Então, assim, o que eu tenho percebido é que, para além só das redes sociais, outras situações várias têm sido possibilitadas, né? Como, por exemplo, acesso à cultura, lives, a participação em cursos, e eles têm se dedicado a outras atividades que talvez, se não fosse no contexto pandêmico, não tivessem emergido de maneira tão clara. Participação em cursos de idiomas, coisas do tipo. Isso tem... eu tenho percebido isso. Em relação às escolas e às universidades, a gente não sabe, né, quando que isso pode vir a voltar e de que maneira isso vai vir a voltar depois da pandemia. Você acredita que isso pode haver aí algum tipo de problema em termos de socialização, em termos de deles voltarem a se acostumar com essa nova realidade? Em relação à escola e às universidades, principalmente se nós partimos dessa discussão das várias juventudes possíveis, né?
Então, as juventudes das classes populares têm vivido isso de uma maneira diferente das juventudes das classes médias. Um jovem negro, morador da periferia, tem vivido isso de maneiras muito distintas. Em relação à escola, o que eu penso, o que eu acredito, é que um primeiro movimento agora é nós entendermos a situação singular que nós estamos vivendo. Então, a nossa primeira preocupação agora é com a garantia da vida. Porque, para que nós possamos, a posteriori, sim, fazer essas discussões que você tem mencionado. Mas, no primeiro momento, nós temos que garantir a vida. E, nesse sentido, eu me coloco peremptoriamente contra o retorno enquanto não tiver uma vacina, enquanto a gente não conseguir garantir minimamente a sobrevivência de todos esses sujeitos que estão ali. Tanto os sujeitos estudantes, quanto os sujeitos docentes, todos que estão envolvidos no processo. Mas, em se tratando do retorno dessas aulas, nós temos que entender também que a escola, antes mesmo da pandemia, já era marcada por uma desigualdade considerável, né? Então, a pandemia ela vem agravar as desigualdades existentes. Então, se nós percebemos hoje a procura do funcionamento praticamente normal das escolas particulares por meio das aulas, então as aulas têm acontecido, obviamente, com a especificidade de ser à distância. O que nós percebemos é que a pandemia ela vem explicitar uma desigualdade que, em um possível retorno, ela vai ser agravada, com certeza. Então, nós temos que começar a pensar as formas como nós trabalharemos para garantirmos, de fato, uma igualdade de direito, de acesso e de permanência nessa escola quando ela retornar. Se a gente pensar a escola e as aulas remotas ou à distância, nós temos que pensar também quais são os sujeitos que têm acesso a essa rede, como eles têm acesso a essa rede. Então, hoje em dia, o ter acesso à rede já é um primeiro critério para que nós possamos discutir o conceito de escola pública, não é? Então, assim, os jovens pertencentes, jovens quilombolas, jovens indígenas, jovens do campo, se eles já tinham uma precariedade no que se refere ao acesso ao processo formativo, com essa dinâmica da internet, isso se agrava sobremaneira, né? Os jovens moradores das periferias dos grandes centros, como que é o acesso desse jovem à internet? Porque nós temos também um certo mito da democratização da internet. Porque dá-se a entender, o discurso do senso comum diz que todos temos acesso à internet, que hoje a internet é super acessível. Mas que internet é essa? Qual a qualidade? Será que essa, minimamente, ela garante que ele consiga ter acesso a vídeos, a exercícios? Aí, como as coisas têm funcionado, vão garantir, de fato, uma igualdade de acesso? Essa questão é uma questão que a gente tem que se debruçar sobre ela e refletir muito, para que a educação não agrave ainda mais a desigualdade já existente antes da pandemia. Bom, o Conselho Nacional da Juventude, em parceria com a Unesco, fez um questionário online que foi passado para 33 mil jovens entre 15 e 29 anos, para saber como estava a rotina e o estado de saúde deles durante a pandemia. Vamos ver alguns resultados. Mais da metade dos jovens entrevistados apontaram piora em qualidade do sono, atividade de lazer e cultura, condicionamento físico e estado emocional. Ansiedade, tédio e impaciência foram apontados como sentimentos mais presentes durante o isolamento. 17% dos jovens pesquisados continuaram saindo para trabalhar normalmente durante a pandemia. 88% disseram ter saído ao menos uma vez para atividades essenciais como compras de alimentos e remédios. E 53% afirmaram ter saído para encontrar família, amigos, crushes ou namorados. A solidariedade também esteve presente durante a pandemia. 79% dos jovens ligaram para conhecidos para certificar que estavam bem. 70% utilizaram as redes sociais para conscientizar outros sobre a doença. 40% apoiaram alguém vulnerável para garantir o seu bem-estar. E 29% doaram alimentos ou dinheiro durante o período de isolamento social. Francisco, algum dado dessa pesquisa chega a surpreender de alguma forma?
Eu não digo surpreender, mas ele nos chama a atenção para como os jovens têm lidado com essas questões. No que se refere ao sentimento, esse sentimento que eu tendo a crer que seja, que caminhe muito próximo do que a nossa sociedade tem percebido, não me surpreende tanto, mas a dimensão da solidariedade é algo que deixa claro para a gente o quanto, apesar de estar envolvido nesse sentimento de questionamento, de impotência, um sentimento de vazio, se é que a gente pode dizer assim, na mesma medida, um percentual de quase 70% se preocupa com o outro. Então, acho que essa é uma dimensão importante, nós entendermos que esse momento, na mesma medida em que ele serve para que a pessoa reflita sobre a sua condição diante desse contexto pandêmico, mobiliza também para lidar com outras questões e pensar no outro, e se solidarizar com o outro. Eu acho que isso é uma coisa muito importante. Agora, uma questão que você falou sobre o percentual de jovens que sai para o trabalho, né? Nós temos que entender que esses jovens, que, infelizmente, não conseguem se manter em quarentena, a juventude ela tem o seu trabalho marcado, primeiro, por uma dificuldade muito grande de inserção no mercado de trabalho. Quando se insere, a falta de experiência é um agravante para ter acesso a trabalhos com os direitos trabalhistas de maneira adequada. E parte considerável tem acesso a trabalhos precários, né? A trabalhos que tendem a dificultar, principalmente, por exemplo, num momento como esse de pandemia. Então, esses sujeitos, quando saem para o trabalho, isso deixa claro para a gente que são sujeitos que não podem prescindir do trabalho no sentido de sobrevivência. Eu acho que esse é um elemento importante para que a gente possa entender essa condição juvenil, principalmente das classes populares. Uhum. Pois é, uma coisa que infelizmente tem chamado a atenção é que, às vezes, a gente tem visto na mídia casos de jovens, de aglomeração de jovens em bares, em festas, em raves, situações que não deveriam acontecer nesse momento. A pergunta seria, por que elas chegam a acontecer? Você acha que isso é uma exceção ou é algo que está represado aí, que, inclusive, quanto mais tempo se mantivermos esse isolamento, a tendência é isso acontecer com uma maior intensidade? O discurso midiático ele tende sempre a muito rotular, né? E quando a gente fala assim, os jovens envolvidos em festas, em balada, eu fico me perguntando em que medida nós podemos dizer somente da juventude envolvida em movimentos como esse, quando nós não percebemos, por exemplo, do poder público, e principalmente talvez de quem deveria ser o grande, maior líder da nação, um movimento também no sentido de se isolar, de se manter resguardado, né? Esse é um questionamento que eu me faço, assim, como cobrar de determinados sujeitos, eu não digo só das juventudes, eu digo como cobrar da nossa sociedade como um todo um posicionamento como esse diante de uma realidade social na qual líderes têm demonstrado e têm dado a entender que essa é uma condição corriqueira, que é uma condição banal. Então, eu tenho tomado muito cuidado exatamente para não reproduzir estereótipos. A gente tem que tomar cuidado com isso. Porque seria muita hipocrisia, por exemplo, nós dizermos aqui, tem que se lavar a mão, tem que lavar a mão com álcool em gel. Mas se nós formos nas periferias, nós estamos falando de algumas periferias que não tem água. Como é que a gente vai falar de lavar a mão, usar álcool em gel com esses sujeitos? Como é que a gente vai falar de permanecer em casa, em famílias famílias muito numerosas, que moram em lugares muito pequenos? Então, a gente tem que relativizar um pouco esse discurso para que a gente não reproduza um discurso idealizado da classe média, privilegiada, que tem condição de fazer essas coisas. Eu acho que a gente tem que começar a apurar um pouco, olhar exatamente por essa perspectiva, com busca de entender essas nuances. Eu acho que isso é um elemento importante. Perfeito. Para finalizar nossa entrevista, Francisco, você chegou a falar da questão da solidariedade. Eu queria saber se, além dessa questão da solidariedade, há algo mais que os jovens ou as diversas juventudes
podem tirar de positivo desse momento esquisito e pandêmico que a gente está vivendo? Fernando, uma das questões com a qual nós podemos dialogar muito, e tem a ver um pouco com a questão das redes sociais que nós dissemos, é exatamente como esses jovens têm utilizado das redes para se mobilizar em determinadas lutas, né? Recorrentemente, o discurso social diz que os jovens não gostam da escola, que os jovens... Né? E aí agora, no momento da pandemia, nós estamos discutindo assim, qual a falta que a escola faz para o jovem. Mas se a gente pensar nessas ações desses jovens, por exemplo, as manifestações de 2015, onde os jovens ocuparam a escola, o que eles estavam nos dizendo naquela época é o seguinte: eu gosto sim da escola, eu não gosto da escola na forma como ela tem funcionado, na forma como ela tem se organizado. Então, essas intervenções, elas tinham de fato esse sentido de ressignificar esse espaço escolar. Então, da mesma forma, eu entendo que eles têm buscado também ressignificar o espaço da casa e a ocupação do espaço público através da internet. Então, assim, lutas como pelo adiamento do Enem. O não adiamento do Enem seria, com certeza, um agravante para um determinado nicho dessa juventude. Quando a juventude se posiciona dessa forma, lutando por um adiamento, ele está demonstrando um significado, ele está demonstrando como é que ele se posiciona diante disso. Na luta pela aprovação do Fundeb, vários e vários coletivos entrando nas redes, no momento das votações, e deixando claras as suas intenções. Agora, mais recentemente, né, nós estamos falando de um governo que não tributa as grandes fortunas, mas quer tributar os livros. Como é que os jovens têm se posicionado diante dessas questões? O que nos sinaliza jovens muito mais participativos e engajados do que o senso comum nos diz de jovens alienados. Essa mesma pesquisa que você citou, se nós pegarmos os níveis de participação, você vai ver que os jovens, em sua grande maioria, ainda participam de movimentos religiosos. Um segundo grupo muito considerável participa de ONGs, mas tem um coletivo considerável que participa de movimentos sociais, de coletivos, de grupos. E esses jovens, muitas vezes, eles não conseguem minimamente uma oportunidade de uma intervenção tal que essa experiência participativa significa para eles. Então, esse momento de isolamento e a participação, a intervenção desses jovens dentro dessa realidade social por meio de uma mobilização coletiva, deixa claro para mim o quanto que, apesar de todo um contexto complexo, de uma saúde precária, esses coletivos de jovens têm se posicionado e têm agido no contexto social. Isso me deixa, de fato, muito feliz por entender e perceber esses jovens como sujeitos que têm lutado por uma existência, lutado por demonstrar para a sociedade que eles são, de fato, sujeitos e não vão vir a ser sujeitos no futuro. Perfeito. Muitíssimo obrigado, Francisco, por nos atender e por nos conceder essa entrevista. Obrigado, Fernando. Muito obrigado pela sua companhia e até o nosso próximo programa.